Olá, obrigado porque você está aqui no Voz Batista Brasil, esse canal que tem por objetivo tratar de temas sensíveis, temas que têm a ver com a caminhada dos batistas, dos evangélicos do nosso país e do mundo numa perspectiva de um batista, uma voz batista no Brasil, expressando pensamento em temas sensíveis. Então, geralmente, a partir deste vídeo, nós pretendemos publicar às 18 horas os nossos vídeos, quando diários, se possível, diários, às 18 horas. Mas esse é uma espécie de edição extraordinária. Eu digo que é uma edição extraordinária porque eu estou aqui para trazer uma palavra a respeito dos fatos de hoje, numa ótica de um pastor batista e relacionado à história também dos batistas no Brasil. Eu estou me referindo à operação da Polícia Federal, que foi deflagrada na manhã desse dia 8 de fevereiro de 2024, uma operação da Polícia Federal da maior importância. Por quê? Porque nós temos diversas situações que são incomuns nessa operação. Primeiro, nós temos a apreensão do passaporte do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele está com seu passaporte preso porque o seu nome tem envolvimentos e certamente evidências da sua participação na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023. É uma novidade um presidente da República ter o seu passaporte apreendido. Muito sério. Segundo, nós temos a prisão de 3 pessoas, dentre elas militar. Então, militar ser preso no Brasil não é uma coisa comum, é um avanço democrático. Terceiro, porque nós temos dezenas de pessoas que estão tendo suas casas visitadas pela Polícia Federal com a autorização de busca e apreensão. E nós temos outra novidade aí, que são generais, inclusive ex-vice-presidente da República, tendo a sua casa visitada pela Polícia Federal. Então, esse é um fato excepcional, é um fato seríssimo para a nossa caminhada como brasileiros. O que isso tem a ver com a vida do povo batista brasileiro? Bom, isso tem a ver que, primeiro, na década de 60, 1964, nós tivemos o golpe militar. E se você pesquisar o Jornal Batista, da Convenção Batista Brasileira, você pode entrar no portal Batista, batista.com, você vai encontrar ali os jornais arquivados. Você pesquise os jornais de 1964, mais exatamente do mês de abril de 1964, e você então encontrará lá editoriais do secretário do jornal dando apoio ao golpe militar. Então, preste atenção no que eu vou falar para você entender qual a ligação de uma denominação batista apoiar um golpe militar, mas está lá registrado na nossa história. É importante que a gente acompanhe isso. Mais recentemente, mais precisamente em 2022, nós tivemos um outro fato. Porque, observe, o presidente que hoje está com seu passaporte sendo apreendido, ele era candidato à reeleição a presidente da República. Durante 4 anos ele ameaçou as estruturas democráticas do país. Ameaçou de golpe. Chegou a dizer que não obedeceria às decisões do Supremo Tribunal Federal. Xingou várias vezes ministros do Supremo Tribunal. Só não criou confusão com o Congresso porque ele dependia do Congresso para não receber o impeachment. E ele tinha mais de uma centena de pedidos de impeachment. Então, esse presidente, com esse perfil de uma pessoa que foi expulsa do Exército por indisciplina como tenente e foi mandado para a reserva como capitão, esse homem
que tinha feito um governo desastroso, esse homem estava recebendo apoio também da grande maioria da liderança batista do Brasil. E observe que é muito importante a gente separar aqui. Isso não tem nada a ver com direita e com esquerda, porque existe a direita democrática. Numa democracia você tem uma variedade de pensamentos. O que significa isso? Significa, por exemplo, que há pessoas que defendem uma presença maior do Estado na economia. Há pessoas que defendem uma presença menor do Estado na economia. Isso faz a diferença. Os extremos, que seria da direita ou da esquerda, que querem um Estado mandando em tudo, determinando tudo. E nós não queremos nem direita nem esquerda extremista, que o Estado gerencie tudo, mas precisamos buscar o equilíbrio entre a liberdade do mercado e a presença do Estado. Então existe uma direita que é democrática, mas não é o caso do presidente que hoje está com seu passaporte apreendido. E apesar de todos os sinais de antidemocracia, todos os sinais de golpe, a liderança dos batistas, em sua maioria, foi apoiar esse candidato, quando o concorrente dele já tinha sido presidente de maneira extremamente democrática. E hoje nós estamos um ano com esse novo governo e nós vemos que a democracia está assegurada, a liberdade está assegurada, porque nunca houve ameaça à democracia por parte do governo atual. Entretanto, o que é que nós vimos acontecer? Preste atenção. Você e eu somos livres para expressar nosso pensamento, inclusive como pastor. O pastor não deve ocupar o púlpito da sua igreja e nenhum outro mecanismo para manipular os membros da sua igreja. Ele deve assegurar à sua igreja a liberdade de cidadania de cada membro, podendo votar em quem quiser. Mas ele tem o direito de ter o seu candidato e de expressar o seu pensamento. Em qualquer lugar, ele é um cidadão. Isso é um direito constitucional. Não querer garantir isso é um ato autoritário, antidemocrático, antiético. Então o pastor tem direito a manifestar. O que não pode é querer manipular ou controlar o voto das pessoas. Então perceba, por exemplo, o dono da empresa comercial Avan, essa semana ele foi condenado a pagar 85 milhões de reais por assédio eleitoral, porque ele simplesmente queria que os seus empregados, ou exigia que os seus empregados votassem no candidato dele. Na Convenção Batista de Pernambuco eu estava na secretaria. A diretoria pediu que eu fizesse um documento orientando os funcionários da Secretaria-Geral e os missionários que recebiam ajuda financeira da convenção a não se manifestarem politicamente. Ora, a diretoria não tem poderes para contrariar a Constituição Federal e tirar o direito de cidadania de um empregado. E eu disse isso à diretoria da convenção. Isso gerou um celeuma. E esse foi um dos pontos do meu desligamento. Primeiro porque eu entendi e demonstrei que nós não podemos proibir aquilo que a Constituição não proíbe, que as leis não proíbem. Então aquilo que a diretoria da Convenção Batista de Pernambuco queria que eu fizesse, era a mesma coisa que o dono da Avan fez com os seus empregados e agora está sendo multado. Percebe? Essa forma de manipulação, de você querer direcionar o pensamento, querer controlar o pensamento das pessoas, isso é ditadura do pensamento, é contrário ao princípio dos batistas de liberdade de pensamento, liberdade de opinião. Não compete a nós tirar os direitos políticos de ninguém. Então nós precisamos perceber que existe uma direita democrática, assim como existe uma esquerda democrática. Existe uma extrema esquerda autoritária, assim como existe uma extrema direita autoritária. E o que nós vemos percebendo é um autoritarismo na nossa política brasileira, de um presidente que queria acabar com as estruturas democráticas desse país.
Esse é o fato. E é por isso que hoje ele está sofrendo. E o que é que isso tem a ver com os batistas? Bem, assegurado o direito de cada indivíduo de votar e expressar o seu pensamento, no momento em que um grupo de batistas, de liderança batistas, faz um vídeo com as cores do candidato que hoje está sendo com seu passaporte apreendido por incitação, evidência de incitação a golpe. Nesse grupo de liderança, escolhido a dedos politicamente, nós tínhamos 2 ex-presidentes da Convenção Batista Brasileira. Um, inclusive, que fez a Escola Superior de Guerra do Exército na época dos militares. E o outro que agora foi eleito presidente da Convenção Batista Brasileira novamente. E esses líderes com roupa verde e amarela estavam defendendo os valores que o outro candidato dizia defender, porque era agradável aos olhos desses líderes. E inclusive como fake news, no inverso, alegando que o outro candidato, isso era uma mensagem implícita de que ele não defenderia esses valores. Como é que um grupo de batistas, sabendo que um presidente passou um mandato todo ameaçando a democracia, incitando o golpe, como é que um grupo de batistas faz uma campanha em favor desse candidato? Isso sem contar que o presidente da Convenção Batista Brasileira, o anterior, no início do seu mandato, ele disse a mim que a sua diretoria havia decidido que não se envolveria nas questões políticas. Ele inclusive me disse, eu tenho isso em WhatsApp, que foi convidado a ir ao Palácio do Planalto, mas mandou a informação de que se o presidente quisesse falar com a diretoria, ele poderia vir à sede da Convenção Batista Brasileira. Era um bom indicativo, era menos ruim, porque nós nunca estaremos fechados para ninguém, para dialogar, nós estamos sempre abertos ao diálogo. Isso é democracia, abertura ao diálogo. Mas quando chegou no momento final da campanha, ele publicou uma carta com notícias que não eram verdadeiras a respeito do ex-presidente da Convenção Batista Carioca. E essa carta tinha como intuito diminuir o candidato desse presidente e, inversamente, era uma manifestação de apoio. Era uma forma de apoiar o candidato. Por que a gente lê dessa maneira? Porque também aconteceu de pastor batista manifestar todo o seu ódio e o seu preconceito contra o Nordeste que elegeu o presidente e não houve uma vírgula de palavra da diretoria da Convenção Batista Brasileira recriminando esse ato. Então, sim, tem lado. A liderança teve lado. E era justamente o lado do candidato que hoje está com seu passaporte sendo apreendido, porque há evidências de que ele estava realmente incitando o golpe que culminou em 8 de janeiro. E por que isso precisa ser dito? Primeiro precisa ser dito para que isso não se repita, para que nós batistas aprendamos que nós não somos manobráveis como membros de Igreja Batista. Nós batistas somos livres. Presidente de Convenção Batista Brasileira não tem poder sobre uma Igreja Batista e muito menos sobre um membro de uma Igreja Batista. Um presidente da Convenção Batista Brasileira não pode falar em nome dos batistas. No máximo, ele pode falar em nome da convenção, do CNPJ, pessoa jurídica, Convenção Batista Brasileira. E deve falar de acordo com o que está previsto no Estatuto da Convenção Batista Brasileira. E não ele sair por aí manifestando suas preferências políticas em prejuízo da preferência de parte grande, inclusive, dos batistas brasileiros. Precisamos acabar com essa mentalidade colonial, essa mentalidade antidemocrática, travestida de roupa democrática. E mais, pior do que isso, por que precisamos trazer essa palavra aqui hoje pela manhã? Primeiro, porque os batistas defendem a competência do indivíduo, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão. Na linguagem teológica, ele defende o sacerdócio individual de cada crente, que, em outras palavras, é a competência do indivíduo. Portanto, não devemos manipular,
Devemos ajudar o indivíduo a ser autônomo, a ter capacidade de decidir e não simplesmente achar que nós podemos manipular. Segundo, como decorrência da competência do indivíduo, do sacerdócio individual de cada crente, é que nós defendemos um governo congregacional, democrático. Numa igreja batista, cada pessoa tem um voto. E o voto do pastor é o mesmo voto de cada membro da igreja. E quando um pastor está dirigindo uma assembleia, se ele quiser manifestar sua opinião, ele desce da mesa, ele sai da mesa de diretora, vai para o plenário, aguarda a sua vez de falar, fala, e a sua palavra pode ser votada, pode ser discutida, pode ser contrariada, e ele tem que votar como qualquer pessoa, um voto. É por isso que os batistas defendem democracia. Agora, como pode você defender democracia para uma igreja local e defender quem quer dar golpe num país? É inconcebível. Inconcebível. Eu achei muito bonito nos Estados Unidos quando o candidato atual à presidência e ex-presidente dos Estados Unidos incitou o golpe, segundo todas as evidências até agora, golpe de Estado nos Estados Unidos. Os generais do exército americano se pronunciaram que eles não se envolveriam. Isso é democracia. Isso é consciência democrática. Então nós batistas defendemos a democracia na igreja local e defendemos a democracia nas nossas instituições. O que nós temos aqui é um ato, hoje o que está acontecendo no meio batista é um ato de corrupção aos princípios batistas. No momento em que pessoas são eleitas de forma democrática para gerenciar transitoriamente as instituições batistas, elas chegam lá e determinam que os seminários mandem embora todo o professor que tem pensamento divergente. Isso não é democracia. Quando ela é eleita democraticamente para um mandato transitório e impede que as revistas, o Jornal Batista, tenham publicação de pensamentos batistas em pontos divergentes. Quando elas são eleitas democraticamente e quando estão no poder, elas desconvidam, não convidam pessoas que pensam diferente delas para falar em congressos, para falar em assembleias da Convenção Batista. Isso é autoritarismo, isso é ditadura travestida de democracia. Isso não é espírito da democracia batista. Isso é um ato de corrupção dos princípios batistas. Eu me emociono quando eu falo disso, porque eu fui criado num lar batista. Eu ouvi sobre isso desde criança. Eu sou filho de um pastor batista que ensinava isso na minha casa. Eu estudei num seminário numa época em que havia democracia. Havia pessoas conservadoras, pessoas progressistas, pessoas mais liberais que ensinavam no seminário. Eu sou um pastor batista democrático. E, portanto, eu não poderia deixar, nessa ocasião, de dizer que o que está acontecendo no nosso meio é um espírito de ditadura. É a uniformização. A pretexto de dizer que crente não deve se envolver com política, mas os pastores estão fazendo só política dentro da denominação. E agora fazendo política em favor de candidatos e de ideologias. Eu repito, eles têm o direito, nós temos o direito como pastores de fazer política. Não temos o direito, inclusive ético. E eu espero que logo a democracia brasileira regulamente essa questão do pastor usar o púlpito para fazer política. Então não é certo que o pastor manipule a sua igreja a votar num candidato, demonize um candidato e divinize o outro candidato. Isso não é batista, não é democracia. Uniformizar o pensamento não é democracia, é ditadura do pensamento. Isso não tem a ver com os batistas. Isso é corrupção do pensamento batista. Uniformização do pensamento no seminário. Definir bibliografia única. Não permitir a liberdade de cátedra dos professores, isso é ditadura do pensamento. Isso é contrário aos princípios batistas. Então, hoje, quando nós vemos militares sendo presos, investigados, presidente da República com seu passaporte apreendido, nós devemos celebrar a democracia.
E eu espero que os batistas também consigam voltar a criar mecanismos para acabar com essa ditadura que foi colocada usando a roupagem democrática. Uma pessoa que é eleita democraticamente, em vez de manter os princípios da pluralidade e da democracia, simplesmente começam a uniformizar, a evitar o diálogo. Porque não há democracia sem diálogo. Democracia pressupõe política do diálogo. Se eu penso diferente de você, eu preciso ter espaço para dialogar com você. E as estruturas da denominação têm que ser igualmente concedidas aos pensamentos diferentes para que haja democracia do pensamento. Porque senão não será democracia, será a ditadura do pensamento único, que é uma corrupção dos princípios batistas. Eu espero que isso que está acontecendo no Brasil hoje também aconteça na nossa Convenção Batista Brasileira e algumas convenções estaduais que entraram pela extrema-direita, pelo fundamentalismo religioso e pelo fim do diálogo e pela expulsão de quem pensa diferente. Eu espero que isso ajude. E se você não concordar comigo, escreva o seu seminário, o seu comentário. Faça o seu comentário, deixe o seu comentário aí. Eu terei o prazer de ler o seu comentário, principalmente se for contrário. Eu gosto de comentários contrários, porque quando você me contraria, você me faz pensar, você me faz refletir. E é isso a democracia, isso deve acontecer em nossas igrejas e também na denominação. Forte abraço e até o próximo.